Basicamente, as conclusões que o estudo interno da Exxon mostrou eram que, sim, o planeta iria aquecer. Isso tudo ficou na gaveta, até vir à tona recentemente. Ela simplesmente aposentou o James Black e, bom, o que aconteceu é que ela passou a patrocinar negacionismo. Em 1981, cientistas de uma empresa petrolífera descobriram que a Terra estava aquecendo por causa da ação humana. Nada foi feito. Quando o IPCC foi criado, 7 anos depois, pelas Nações Unidas, já sabia que a Terra estava esquentando. Para falar sobre isso e de várias fake news a respeito das mudanças climáticas, estamos com um professor da Universidade Estadual do Ceará e também do canal O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei, o professor Alexandre Araújo Costa. Veículos da grande imprensa mundial, como a BBC e The Guardian, fizeram várias reportagens sobre uma empresa petrolífera que sabia das mudanças climáticas e não fez nada. O que aconteceu, professor? Na verdade, para além de uma única empresa. O conjunto do setor petroquímico, pelo menos as grandes empresas, elas tinham conhecimento, elas acompanhavam a ciência do clima muito antes, por exemplo, da criação do IPCC, que foi em 1988. Já em 1968, o Instituto Americano de Petróleo solicitou ao Instituto de Pesquisa de Stanford um levantamento, um posicionamento sobre a eventual possibilidade do uso de combustíveis fósseis, a queima desse material, produzir algum tipo de alteração no clima, e a resposta do relatório Stanford foi sim, isso em 1968. Né? Uma década depois, a própria ExxonMobil, ela patrocinou, promoveu pesquisas no interior da sua própria empresa, lideradas por um cientista sênior. Hoje, como isso tudo veio à tona, isso tudo vazou, a gente conhece agora a dura e crua realidade. Esse cientista sênior da Exxon, James Black, ele organizou um grupo de pesquisa em clima dentro da companhia. E esse grupo fez, inclusive, modelagem climática bastante avançada para a época. Basicamente, as conclusões que o estudo interno da Exxon mostrou eram que, sim, o planeta iria aquecer, muito provavelmente a algo entre, veja só, 1 e 2 graus Celsius já em 2020, na década de 2020 a 2030. Lembre-se que nós estamos, como? Nós estamos com 1,1 grau Celsius, então está dentro da faixa, que iria acontecer degelo das calotas, elevação do nível do mar, e uma potencial perturbação nos sistemas de tempo. O mais impressionante é o seguinte, é que alguns detalhes da física do clima já apareciam lá. Por exemplo, o aquecimento do conjunto da parte de baixo da atmosfera, a troposfera, e um resfriamento da estratosfera, que obviamente mostrava que não teria nenhuma causa natural como o Sol, por exemplo, por trás do processo. Então, esses estudos feitos de dentro da Exxon mostravam isso muito nitidamente. E a recomendação do cientista-chefe é que foi a coisa mais impressionante. Ele dizia o quê? Que existia uma janela de 5 a 10 anos para terminar de reunir a informação necessária e iniciar uma transição energética que pudesse substituir os combustíveis fósseis como fonte de energia para evitar uma catástrofe. Isso era de conhecimento da Exxon. E o que é que aconteceu alguns anos depois? Ela escondeu tudo. Isso tudo ficou na gaveta, até vir à tona recentemente. Ela simplesmente aposentou o James Black e, bom, o que aconteceu é que ela passou a patrocinar negacionismo. Foram dezenas de milhões de dólares colocados em falsos institutos, nas mãos de falsos pesquisadores, para difundir confusão, para garantir lucro. Essa é a questão. E
é preciso que a gente diga com muita nitidez, com muita franqueza. Essas empresas são responsáveis pelo que nós temos assistido hoje, né? Eventos extremos, a gravidade com que eles atingem pessoas, comunidades, países, né? A condenação de países-ilha a não existirem. A responsabilidade é desses senhores. Eu realmente gostaria muito de ver um tribunal de Nuremberg 2.0 em que sentassem lá os CEOs e os grandes acionistas da indústria petroquímica, da indústria de combustíveis fósseis. Aparece muito na internet que a mudança climática é um processo natural e não é causado pelo homem, entre outras fake news, como emissões de CO2 pelos humanos são pequenas demais para influenciar o clima. A variabilidade que traz aquecimento é algo natural ou é uma notícia falsa? Tem uma questão que eu meio que já me convenci, né? Se a pessoa emergiu numa realidade paralela, a gente não consegue tirá-la de lá, porque porque as evidências científicas estão todas apresentadas. E então, a grande questão, né, talvez não seja a gente convencer o negacionista. Né? Primeiro, o negacionista profissional ele age de má fé, ele sabe que mente. Né? Em geral, porque ele tem algum interesse escuso, né? Não raro econômico, mas às vezes, né, faz parte, né, do ecossistema de ideias político-ideológicas que ele precisa animar. Né? A gente sabe muito bem isso. Por exemplo, a pandemia é um exemplo de como isso operou. Né? A gente precisa convencer da seriedade o conjunto, quem está fora disso daí. Né? E aí a gente precisa ser capaz de vencer o negacionismo, né, naquilo que sempre foi a estratégia deles. Eles nunca quiseram ser maioria. Eles sempre quiseram semear a dúvida para paralisar o restante da sociedade. O que a gente precisa, de fato, é virar esse jogo. É tornar a maioria da sociedade ativa, consciente, em primeiro lugar, ativa em segundo lugar, e capaz de apoiar e construir as grandes mudanças necessárias. Né? A última estimativa, inclusive, do sexto relatório do IPCC é que de 1,09 graus Celsius de aquecimento, 1,07 graus Celsius são antrópicos. Né? Então, não tem causa natural nenhuma por trás disso. Como o senhor estava dizendo, o negacionista ele tem uma opinião, vamos dizer, não opinião não, algo escuso por detrás. E a tática dele é semear a dúvida. E quando a gente fala em renováveis, energias renováveis, existe muita dúvida. E algumas lendas, vamos dizer assim, sobre as energias renováveis, elas podem roubar a terra da agricultura, da pecuária, as pessoas vão ficar com fome, turbina de eólica gera mais energia para ser feita, painel solar não funciona à noite, é fabricado com poluentes. Dessas inúmeras questões que envolvem as energias renováveis, alguma é real? Como que a gente pode desmistificar essas questões da energia renovável? Tem um ponto forte do negacionismo, é trabalhar com meias-verdades. A gente fala, por exemplo, etanol. Evidentemente que do ponto de vista do ciclo do carbono, o etanol é muito melhor, mas muito melhor do que diesel e gasolina. Né? Mas, para a gente colocar etanol em todos os veículos automotivos do planeta, quanta terra seria necessária? Né? Não ia ter a Amazônia, não ia ter a floresta do Congo que aguentasse. E a gente sabe, por exemplo, que em alguns casos, grandes usinas solares, né, podem demandar, né, terra. Né? Aliás, a melhor estratégia possível para a energia solar é a solarização residencial. Você, na verdade, ou comunitária. Né? Então, você poderia muito bem garantir, né, uma enorme de energia a partir de uma fonte, né, descentralizada e que poderia, inclusive, contribuir com várias coisas. Né? Redução da conta de luz, que hoje é um pavor. Né? Mas tem uma coisa que não dá para você... não tem política pública que salve. É CO2. São as térmicas, né? As usinas termoelétricas, são os motores a diesel, né? E a gasolina. Não existe, nesse caso, CO2 do bem. Então, é uma grande falácia. Mas tem uma questão que é fundamental a gente tirar de tudo isso. Né?
que muitas vezes é omitido por quem quer usar as renováveis não para resolver o problema climático, mas para ganhar dinheiro em cima, pura e simplesmente. Que é que toda energia tem algum tipo de impacto. Nós precisamos realmente falar disso. E tem uma questão aí que é fundamental, portanto. Nós não podemos achar que nós vamos poder garantir um suprimento infinito de energia, né? Um crescimento ilimitado da demanda energética é uma fantasia. Então, a gente precisa também entender isso, né? Na nossa sociedade. Quais são os usos realmente indispensáveis, fundamentais da energia? Então, de novo, esses ataques, né, feitos, né, são mais uma maneira de desviar o foco do problema, desviar a atenção. E a atenção precisa estar voltada para descarbonizar completamente a nossa matriz energética de uma vez por todas. Então, esse gerenciamento inteligente faz com que é possível, sim, ter uma transição da matriz energética e, de alguma forma, essa transição pode ser justa, que é o que algumas pessoas falam, não é? Sim. Justiça climática, justiça socioambiental, justiça energética, um uso, né, um gerenciamento apropriado, inteligente das renováveis e uma limitação da demanda, não tenho a menor dúvida, é algo que está na nossa mão, né? A gente não precisa esperar nenhuma tecnologia mirabolante emerja para nos salvar, né? As ferramentas estão à mão, é uma questão de decisão política, que obviamente implica enfrentar interesses econômicos poderosos, mas é preciso ser tomada, né? Do contrário, não tem escapatória. Muito obrigada, professor. Conversar contigo sempre é uma aula. Espero que esse vídeo chegue nas pessoas que têm alguma dúvida ainda que mudanças climáticas não existem. Para mim, é um prazer dialogar. Estarei sempre à disposição do Clima Info.